Vamos fazer o segundo exercício da unidade 9. O segundo exercício diz o seguinte: determinar os valores da tensão P respeitando os sentidos indicados e considerando que, em qualquer direção, as tensões normais não devem ser superiores a 140 MPa e nem inferiores a menos 45 MPa. Vou até escrever essa nossa condição aqui. Então, a gente tem essa condição, né, ó. Elas têm que estar nesse intervalo, para qualquer direção. Por isso que eu coloquei até aqui um sigma θ. Para qualquer direção, tem que estar nesse intervalo. Menos 45 e 140 MPa. Bom, então olha só. Como a gente quer respeitar os sentidos indicados, como está dizendo no enunciado, é importante que a gente pense apenas nos valores positivos de P, porque assim a gente vai respeitar os sentidos das tensões indicadas. Bom, para começar, vamos começar com a nossa convenção de sinais e ver o sentido das tensões que estão indicadas neste elemento. Então, vamos lá. Olha só, sigma x. Se a gente considerar aqui o nosso eixo, nosso sistema de eixo XY. E essa aqui é a nossa face de referência. Olha aqui, ó, nossa face de referência. A gente tem que, como a tensão sigma x está na mesma direção do eixo x, ela é positiva. Então, 6P positivo. A tensão sigma y, ela está no sentido contrário ao eixo y. Ela não concorda com o y, então ela é negativa. Ela vai entrar como 2P. E tal xy vai ser igual a quanto? Olha só, na face de referência, ele concorda com o eixo y, portanto, é positiva. Então, vai entrar aqui como 3P. Bom, então, isso é o que a gente tem aí de informação do nosso exercício, tá? Bom, o que nós vamos fazer? Como fala em considerar aqui todas as tensões em qualquer direção, nós vamos resolver utilizando o círculo de Mohr. Então, vamos resolver utilizando o círculo de Mohr. Vou até escrever aqui. Então, vamos resolver utilizando o círculo de Mohr. O que a gente vai lembrar? Ó, onde é o centro do círculo de Mohr? O centro do círculo de Mohr fica no ponto com as coordenadas sigma médio e 0, né? E a gente também precisa do raio do círculo de Mohr. Então, vamos resgatar essas equações que vimos lá na parte teórica. Então, ó, sigma médio nada mais é que a média das tensões, né? Então, sigma x mais sigma y dividido por 2. E nós também temos o raio, né? O raio, ele é igual a raiz quadrada de sigma x menos sigma y dividido por 2, isso aqui ao quadrado, mais a tensão de cisalhamento tal ao quadrado. Raiz quadrada de tudo isto daqui. Vamos, então, substituir os valores que temos, né, os valores deste exercício, nessas equações já desenvolvidas. Então, para o sigma médio, olha só, vai ficar 6P menos 2P dividido por 2. Eu chego, então, aqui a 2P. E para o raio vai ficar, ó, raiz quadrada, aí aqui dentro do parênteses eu tenho 6P, menos com menos vai ficar mais 2P, dividido por 2, tudo isso ao quadrado, mais
3p quadrado, né? Tudo aqui ao quadrado. Bom, se eu resolver isso daqui, né? Aqui vai ficar 8 dividido por 2, fica 4, né? Então, raiz quadrada de 4, 2p. Aqui, raiz quadrada de 9 vai ser 3. Então, vai ficar 2 mais 3, vai ficar 5p. Bom, então percebam, né, que o centro e o raio da circunferência dependem do valor da tensão P, né? Então, é justamente isso que a gente vai utilizar. Bom, o que mais que a gente consegue descobrir usando o círculo de Mohr? A gente consegue encontrar as tensões sigmas extremas, né? As tensões principais, sigma 1 e sigma 2. Como? Era bem fácil, ó. É só fazer sigma médio mais ou menos o raio. Então, vamos fazer isso aqui, ó. Então, vai ficar sigma 1 é igual sigma médio mais o raio. Então, vai ficar 2p mais 5p, 7p. E sigma 2 vai ficar sigma médio menos o raio. Vai ficar 2p menos 5p igual a menos 3p. Então, é isso que a gente tem por enquanto. Com essas informações, a gente já consegue desenhar o círculo de Mohr. Então, vamos desenhar o círculo de Mohr aqui, ó. Eu vou desenhar o eixo das abscissas, né? Vou desenhar mais pra cá um pouquinho. Os eixos aqui, o eixo aqui das abscissas, o eixo sigma. E a gente vai marcar aqui, num ponto, o valor do centro. O centro, vou fazer de conta que o centro tá aqui, ó. O centro, ele tem coordenadas sigma médio e 0. Então, vou desenhar aqui o círculo. Então, aqui estaria o centro do círculo, então, eu desenho o círculo aqui. O que mais que a gente sabe do círculo? A gente sabe a posição aqui, que vai ser sigma 1, que é a maior que a gente tem, que vale 7p. E deste outro lado aqui, a gente tem sigma 2, que vale menos 3p. Bom, se ela vale menos 3p, ela já está no negativo, né? Então, o nosso eixo das coordenadas tal vai estar passando aqui mais ou menos por dentro aí do círculo, né? Então, aqui está o eixo tal. Então, eu tenho isso daqui. Qual é a nossa restrição? Tá falando no enunciado, né, a seguinte restrição, que não pode ser superior a 140, então aqui não pode ser superior a 140 MPa, e aqui pelo outro lado tá falando que não pode ser inferior, né? Não pode ser inferior a menos 45. Então, eu vou pôr 45 aqui, ó, que já tá na parte negativa de sigma. Então, os valores de sigma tem que estar dentro deste intervalo, ó, para valer nossa resposta. Então, a gente vai observar que as tensões normais, elas têm que ficar no intervalo considerado. Então, vamos fazer isso, ó. Vamos fazer aqui sigma 1, que é igual a 7p, tem que ser menor ou igual a 140. Então, significa que P tem que ser menor ou igual a 20 MPa. Vamos colocar numa reta para ficar fácil de visualizar? Ó, vou colocar aqui numa reta. Tudo de preto mesmo. Por aqui numa reta, ó. Aqui vai estar o ponto 0 e pode ser no máximo 20 MPa. Aí você pode me perguntar, mas por que do zero? Só tá falando aqui que tem que ser menor que 20 MPa. Não fala nada, né? Que tem que começar no zero. Mas no enunciado falava respeitando os sentidos indicados.
Se eu colocar um valor negativo para P, não vai respeitar o sentido indicado. Então, vai ser sempre maior que zero. Vamos para sigma 2. Sigma 2 vale menos 3P. E ele tem que ser maior ou igual a menos 45 MPa. Fazendo isso, eu chego que P tem que ser menor ou igual a 15 MPa. Então, colocando aqui na reta, ó, para ficar bem ilustrativo. Então, o zero está na mesma posição aqui. É um pouquinho menor, né? No máximo até 15. Então, novamente o zero para respeitar os sentidos indicados. E aí, a nossa resposta final tem que englobar a situação 1 e a situação 2. Então, como é que fica a nossa resposta final? Ó, ela vai ter que englobar os dois, então eu vou chegar ali que tem que ficar entre 0 e 15 MPa. Então, essa aqui passa a ser a nossa resposta. Então, a nossa resposta é que o P, ele tem que ficar entre, né, no mínimo 0 e menor ou igual a 15 MPa. Vale salientar que no círculo de Mohr é possível a gente visualizar todos os valores de sigma e θ para qualquer plano que passe por um dado ponto. Por isso que ele ajuda a gente nesse tipo de problema, na solução desse tipo de problema.